Você que vai ficar aqui conosco, irmãos, eu vou ler um texto, mas quero, se você puder, se colocar em pé, mas eu vou pedir licença para vocês. Eu vou me controlar aqui, para não fazer um chororô aqui, para não ficar feio. Eu vou ler um texto, que está no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículos 12 ao 14. Eu vou ler ele, mas eu quero falar sobre uma outra coisa, que está no meu coração a partir desse momento. Vamos lá, irmãos. Filipenses capítulo 3, verso 12, diz assim, olha, o título lá é Prosseguindo para o Alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo dizendo isso. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. A tua palavra foi lida, querido Espírito Santo. Fale conosco, não o que nós queremos ouvir, mas o que realmente nós precisamos ouvir da sua parte, no nome de Jesus, amém e amém. Por favor, irmãos, queiram sentar-se. Glória a Deus pela vida de todos nós, que conseguimos chegar aqui nesta noite de quarta-feira, e esperamos que todos estejam bem na presença de Deus. Irmãos, quando nós lemos as cartas do apóstolo São Paulo, dá vontade de não parar nunca mais, porque ele faz tanto tempo que foi escrito, mas é tão atual. Ô palavra renovadora, palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. Você pode pegar um texto que você goste muito e ler todas as manhãs. Cada manhã, aquela palavra vai vir ao seu coração de uma forma diferente. Não é porque você está diferente, é porque ela se renova milagrosamente. As coisas se renovam, o amor de Deus, a presença de Deus, ela se renova de uma forma maravilhosa. E eu estou bastante feliz com o que nós temos vivido em Deus, irmãos. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Nós estamos felizes por tudo que nós estamos vivendo em Deus. Não quer dizer que todo dia é fácil. Não quer dizer que tudo é um mar de rosas. Se a gente vier aqui na presença de Deus ou em qualquer outro lugar, num culto de GM, um grupo de relacionamentos menores, você pode estar num culto de família, você pode estar debaixo de uma árvore, você pode estar num lugar reservado. Se alguém pregar para você dizer que o Evangelho de Jesus, ele é um evangelho de facilidade, saia daquele lugar, ele não é. Isso não é verdade. O Evangelho, ele significa boas obras, ou boas novas, coisas novas que Deus faz. Mas Deus, ele me ama do jeito que eu sou? Sim. Ele me ama e ele me aceita do jeito que eu sou? Sim. Mas é impossível a gente se aproximar de Deus e não querer passar por transformações. Mesmo que nós queiramos continuar os mesmos. Mesmo que você fale assim, eu vou para a igreja, eu vou ouvir o Evangelho, mas eu não quero mudar de vida. Eu não quero me tornar como aquele irmão, como aquela irmã que ficou fanático. Eu não quero ser igual. Você não precisa ficar com medo de se tornar igual a alguém. Mas uma coisa eu tenho que te garantir. Se você está na presença de Deus, você não vai mais ser o mesmo. Porque é impossível se aproximar de Deus e se tornar o mesmo, e continuar sendo o mesmo. O Senhor, ele vai renovando a gente. Ele vai renovando a gente na renovação da onde? Da nossa mente. Às vezes as pessoas olham para nós e falam assim, nossa, mas como você mudou? O que você fez para mudar tanto? De repente você nem fez grandes mudanças. Mas a renovação que está sobre nós, ela é tão grande, que a sua mente renovada, ela está te levando a tomar decisões, a tomar postura, que as pessoas ficam assim, mas como que aquela pessoa conseguiu?
Como que aquela pessoa deu certo dela fazer isso? Porque a palavra está em nós. No Evangelho de São João, no capítulo 15, Jesus fala assim: olha, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês pedirão o que quiserdes e isso vos será feito. Você percebe que ele não disse assim: olha, se vocês estiverem em mim, vocês podem pedir alguma coisa. Vocês podem pedir o que quiserem. E o que nós vamos pedir? Nós vamos pedir coisas supérfluas? Nós vamos pedir coisas para massagear o nosso ego? Às vezes é bom, irmãos, às vezes a gente precisa. Mas quando nós temos necessidades, quando nós precisamos de uma intervenção, quando nós precisamos de um milagre, nós lemos essa palavra por uma outra visão, de uma outra forma. Eu posso pedir o que eu quiser e o Senhor me atende. O Senhor pode mudar as coisas por mim o Senhor pode mudar. Pode, irmãos. Você lembra uma vez quando o rei Ezequias estava servindo ao Senhor e ele recebeu a visita do profeta, e o profeta chegou lá e disse assim: Ezequias, o Senhor manda você colocar sua casa em ordem, porque você vai morrer. Irmãos, Ezequias podia perfeitamente só ter chorado, arrumado as coisinhas dele e tal, tá bom, então eu vou morrer. Mas, irmãos, pelo que o apóstolo São Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo que nós temos que ter um alvo, nós temos que ter um foco. E o Ezequias, quando o profeta entregou a mensagem e foi saindo, Ezequias foi diante de uma parede e pôs a orar. Irmãos, quando as águas estão boas, quando a sombra está boa, e quando os sapatos estão largos nos nossos pés, a nossa vida de devoção é uma. Quando a coisa aperta, a nossa vida é outra. Você entende que por que muitas vezes Deus precisa permitir que algo nos sobrevenha? Como disse um pastor aqui na nossa igreja, ele diz: você percebe que por que muitas vezes Deus precisa colocar um tubarão no nosso tanque? Para a gente ficar em ação, para a gente ficar esperto. Peraí, o que eu estou fazendo? Irmãos, nós somos o povo de Deus. O fato de nós sermos o povo de Deus não nos isenta, irmãos, de passar por alguns vales. Quando o salmista diz assim: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas você sabe desse texto, você sabe do Salmo 23, desde a sua meninice. Mas o Senhor não quer que a gente só saiba, o Senhor quer que a gente acredite. Acredite no poder da palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha, irmãos, o que o Salmo 91, pastores, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Olha isso, aquele que se esconde debaixo das asas do Altíssimo, o Senhor o protegerá. E ali no versículo 10, mais ou menos, diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas sabe o que vai acontecer com você? Nada, mas tu não serás atingido. Olha que palavra, irmãos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairá à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa palavra não é só bonita para a gente ler, não é só bonita para a gente pôr num banner e pôr na parede. Essa palavra, ela tem que estar na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca. Confesse a palavra, ore a palavra. E quando Ezequias recebe a palavra: olha, o Senhor manda você colocar a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele vai orar, irmãos, e ele ora, ele fala: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe os meus dias. Irmãos, é muito importante a gente saber quem a gente é. É muito importante você saber a quem você está buscando. É muito importante você saber em quem você está esperando. Porque se você é um homem, uma mulher, um moço, uma moça sem uma firmeza, qualquer vento que vem te leva para lá e para cá. Mas quando você é firmado, 1000 cai aqui, 10.000 cai ali, mas não acontece nada. Mas vai lesionar, vai machucar, vai envelhecer. Nós não vamos passar por essa vida sem ter marcas, irmãos.
Nós lemos aqui, o apóstolo São Paulo diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Irmãos, sabe qual é o maior problema nosso, como povo de Deus? Nós temos dificuldade para esquecer o que é para ser esquecido, e dificuldade para lembrar o que é para ser lembrado. É para esquecer do passado, é para deixar o passado, é para se resolver na renovação da mente. A gente tem que se renovar todos os dias, do mesmo jeito que nós precisamos tomar banho, que nós precisamos comer e beber todos os dias. Nós temos que criar hábitos de ir para a presença de Deus e adorá-lo, buscá-lo de todo o nosso coração. Isso não é religiosidade, isso é dependência. Não é religiosidade, irmãos. Religiosidade é outra coisa. Eu faço aquilo repetitivamente porque eu acostumei fazer. Não, o renovo, a renovação de mente, a dependência de Deus, ela nos leva todo dia a dizer: Senhor, ontem eu li essa palavra, ela teve uma versão para mim. Hoje o Senhor está me dando força de boi selvagem. Ontem eu estava tão desanimado, abatido, mas hoje o Senhor está alegrando o meu espírito. Irmãos, a igreja ela não é feita, ela não é constituída só de oba-oba. A igreja ela é constituída de histórias, de situações, de vivência. Tudo aquilo que eu tenho vivido, que você tem vivido, é para a glória de Deus. E olha, irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. Ezequias orou, deixa eu concluir isso, senão eu esqueço depois. Ele orou a Deus: Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, acrescenta alguma coisa na minha vida. O profeta já estava saindo do palácio. O Espírito de Deus fala assim para o profeta: volta lá e diga para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Estava bom para você ou não estava? Nesses 15 anos você ia fazer o quê? Você ia ficar com mimimi ou você ia viver para falar, valeu a pena? Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, o que você faria com 15 anos a mais? O que você faria com 15 anos a mais, sabendo que foi Deus que acrescentou na sua vida? A gente está aqui agora, irmãos. O daqui a pouco a gente não sabe. Não é verdade? Domingo, irmãos, eu vou contar isso num minuto. Domingo, nós terminamos o segundo culto aqui, e nós fomos para o velório lá em Rio Claro, no sepultamento da pastora Dilza, do pastor Afrânio, pai, mãe da Malu. Quando nós fomos lá, estava doendo. Mas eu foquei no céu, foquei na esperança. Falei, não vou chorar, não vou fazer feio, vamos lá. Daqui a pouco chegou alguém lá da igreja de Rio Claro e disse assim: ô pastor Toninho, nós estamos ali. O pastor perguntou onde ele estava fazendo ali, e falou: não, nós estamos com outra família ali na outra sala. Era um menino de 12 anos, que sofreu um AVC e morreu. Mas aquilo, irmãos, tudo aquilo que eu estava focando na esperança da pastora Dilza, caiu por terra. Quando o pastor chegou e foi dar um abraço no pai do menino, eu nem percebi. Quando eu vi, eu estava em cima do pai do menino já, trazendo, sabe, parecia que eu tinha asas, Márcia. Parece que eu não tinha braço, parece que eu tinha asas assim. Eu abracei assim, não falei nada. Mas você sabe que tem horas que não precisa ter palavras. Às vezes um gesto vale mais do que muitas palavras. E a hora que eu voltei para casa triste, um domingo triste, o pastor: vai descansar. Não conseguia descansar, Eu falei, não dá. Eu falei, não dá. Mas para nós que estamos vivos, ainda há esperança. Olha para quem está perto de você e fala assim: ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança, porque aonde tem vida, há esperança. Quando tem esperança, tem fé. Onde tem fé, tem esperança. Onde tem Deus, há milagres. Onde tem milagres, Deus está ali operando sinais e maravilhas. O profeta volta e diz para o profeta Ezequias: você vai viver mais 15 anos. Parou de chorar. Para de chorar, irmãos. Pastor, o que você ia falar? Vou falar isso. Dia 4 de janeiro do ano passado, já contei isso aqui para vocês.
Foi o dia que o pastor voltou do coma. E eu estava muito apreensiva. Ele voltou, Enemar? Foi. Irmãos, mas o meu coração não estava dentro do meu peito. O meu coração estava em qualquer lugar, menos dentro de mim. E eu não falei com muita gente, mas as poucas pessoas que chegavam perto de mim, me curava de dar assim, não nem abraçar não podia, mas chorava junto. Parece que tem um texto que a Bíblia diz assim, que nós temos que aprender a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Você sabia que é mais difícil a gente se alegrar com as pessoas do que chorar com elas? Porque às vezes, irmãos, a nossa carne, a carne do humano, ela é tão ruim, que a gente tem inveja em se alegrar com os que estão prosperando. Mas por que está fulano? Por que fulano está adquirindo coisa? Por que fulano está indo para frente? Por que fulano está adquirindo coisa? Da onde vem vindo? O invejoso, ele não consegue nem concluir frase. Ele fica assim, ó, da onde que vem vindo? Da onde que vem vindo? Irmãos, não tenha inveja de nada, nem de ninguém. Sabe por quê? Carne, ela não produz fruto. Carne produz obra. E inveja é obra da carne. Nós somos espirituais. E quem é do Espírito gera frutos. E o fruto do Espírito é paz, é alegria, é bondade, é misericórdia, é mansidão, é temperança. Irmãos, os frutos do Espírito, ele vivifica a gente. E a obra da carne, ela mata. A pessoa que tem inveja, irmãos, é uma morta-viva. É um morto-vivo. Ele pensa que ele está vivo, ele não está. Ele está morrendo de inveja, ele está morrendo de inveja. Para de ter inveja. O Deus que tem para ele, tem para você. O Deus que tem para você, tem para ele. Cada um tem uma história, cada um tem um legado. E Deus age na nossa vida. Olha o que aconteceu. Eu estava muito apreensiva. E o pastor Edno, ele vai estar na campanha dos 12 dias, se Deus assim permitir. Ele perguntou assim para mim: irmãos, todo mundo conversava, falava, e ninguém perguntava como vai o pastor. E eu estava muito apreensiva. Quando entrei ali com ele, ele disse assim: qual é o estado do pastor Toninho? Eu falei: ele precisa de um milagre. Quando eu disse assim, ele precisa de um milagre, ele olhou para mim e ele disse: vamos orar. Você acredita? Eu vou contar isso, já contei, mas vou contar de novo. Quando ele disse assim, vamos orar, eu esqueci que eu estava diante do pastor Edno e de um casal de irmãos. Quando ele falou, vamos orar, a minha necessidade era tanta que eu esqueci. Eu não me ajoelhei, eu deitei. Só que quando eu deitei, eles deitaram também. Eu aprendi ali que a gente tem que chorar com os que choram, irmãos. Se alegre quando o seu irmão adquirir uma casa, bata palma para ele. Não é fácil a gente adquirir coisa, tudo exige determinação, foco, firmeza. Quando o irmão adquirir um carro, quando adquirir uma moto, uma bicicleta, quando adquirir um tênis, é tão gostoso você comprar um calçado novo. Irmãos, quando você vê isso, alegra com as pessoas. Porque se você se alegrar com as pessoas também vão vir se alegrar com você. E se você precisar chorar com alguém, chore com alguém. Eu gosto bastante de umas historinhas lá na minha casa. E eu li a historinha de uma menininha, ela chamava Júnia. Olha que nome lindo, Júnia. E ela é bem pequenininha. E ela falou assim para a mãe dela: mãe, eu vou visitar a minha amiga. E saiu da rua e foi visitar a amiga. Quando ela voltou, a mãe dela falou assim: o que você falou para ela? Ela falou: nada. Mas o que você foi fazer lá? Eu fui lá e chorei com ela. Você foi lá e chorou com ela? É, mamãe, ela estava doída. Eu chorei com ela e voltei. A gente não aprende com as crianças? Não tem um texto que diz assim, que se alguém quer ganhar o reino dos céus, tem que se tornar como criança? Você já viu a simplicidade de uma criança? A menininha veio trazer a oferta. Ela veio trazer as moedinhas, veio trazer. Quando ela veio a segunda vez, ela falou: nossa, tem mais ainda. Espontaneidade, sinceridade. Deus, Ele pesa a intenção dos nossos corações. E naquela noite ali, eles oraram comigo. Só, irmãos, que eu penso que eles oraram. Porque eu não orei, eu só chorei. Mas eu chorei muito. E você acredita
que eu não chorei assim, ó. Eu não chorei pelo meu marido. Eu não chorei pelo pai das minhas filhas ou pelo avô do meu neto. Eu chorei pelo profeta, que é o meu marido. Irmãos, eu chorei pelo profeta. Deus vai dar para você nessa noite, nesse culto do milagre, algumas coisas. Deus vai dar para você algumas coisas para você saber o que você tem que orar e como orar, especificar o que você vai pedir. E naquela noite eu disse, chorando, eu não disse, eu pensei. Eu não disse, eu pensei, não deixe o profeta morrer. Se o profeta morrer, nós vamos perecer. Fui muito verdadeira. Fui muito verdadeira. Quando nós levantamos, nos repusemos ali, começamos a nos refazer, ele olhou para mim e ele disse assim, pastora Lourdes, eu nunca vi ninguém chorar igual a senhora chorou. Você imagina o escândalo que eu devo ter feito. Não, mas é porque eu não chorei normal mesmo, eu chorei diferente. O meu clamor foi diferente. Chega uma hora na vida de uma família que o nosso clamor, ele tem que sair de águas rasas. Ele tem que sair do amém, glória a Deus. Existem situações que a nossa oração, ela tem que ser de guerra. Só que a gente não guerreia de cara lavada. A gente tem que pintar a cara para guerrear. Existem algumas pelejas, irmãos, existem algumas batalhas que você não pode de chinelo havaiana. Você tem que estar de coturno. Você tem que estar com roupas apropriadas. E esta noite é uma noite do milagre. É uma das noites que estão antecedendo o final de mais um ciclo da nossa vida. E esse ano que nós vivemos, independente do que você perdeu ou deixou de perder, ou não conquistou aquilo que você planejou, ele vai ter que ser fechado. Porque em nome de Jesus vai se iniciar um novo ano. E a hora que se iniciar um novo ano, você não vai poder estar preso ao passado. Porque a palavra está dizendo, rompa com seu passado, avança para o alvo. Eu tenho coisas maiores para fazer na sua vida. Irmãos, mas para a gente viver o novo, não quer dizer que você vai ser indiferente, não quer dizer que você vai ser frio, calculista, não. Você não pode ficar chorando leites que já derramaram. Nós temos que entender, como o pastor sempre diz, não é porque o seu coração está sangrando, doendo, que o mundo vai parar. O mundo não para. Mas para o mundo não parar, irmãos, e nós não ficarmos lá atrás, jogado para nada, nós temos que avançar. E como que nós avançamos? Na palavra revelada, palavra rema. Naquela noite eu me levantei, me arrumei, tentei me arrumar, e ele olhou para mim e ele disse assim, vendo a senhora nesse estado, olha a situação, mas quando você está precisando de algo, você não fica arrumando jeito para orar e chorar. Ele disse assim, a senhora me fez lembrar de uma passagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Quando Pedro estava preso. Tempos antes, Tiago tinha sido morto. Tiago, filho de Maria. Diz assim, e Pedro agora estava lá. Herodes tinha mandado prender, porque Herodes sabia os feitos de Jesus. Você está achando que Satanás não sabe nada a respeito de você. Você está achando que o reino das trevas está olhando para você e não está te vendo? Só está vendo, pastor? Não, o reino das trevas está olhando em nós. A Bíblia diz assim que nós temos que saber em quem nós estamos firmados, irmãos. Eu gosto muito da palavra que o Senhor disse uma vez para Josué. Moisés havia morrido, mas o povo estava lá e precisava atravessar o Jordão, e o Senhor chama Josué e diz, vem cá Josué, e o animou ele, disse assim, seja forte e seja corajoso, porque como eu fui com seus pais, eu serei com você. Eu e você, nesta noite, se vocês me permitirem, vocês no presencial e online, se vocês me permitirem, deixa eu falar com vocês, não como sua pastora, não como sua profeta, mas como sua mãe.
queira entrar no ano de 2022 e queira escrever uma nova história, no próximo domingo, em nome de Jesus, o pastor vai nos dar a cartilha do ano de 2022. Não leva para casa e joga lá. Sente, escreva, vai numerando, vai dizendo o que você almeja, o que você deseja. Mas é impossível para mim, é impossível para você, mas nada é impossível para Deus. Deus, Ele é um Deus de propósito. Ele é um Deus, irmãos, que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Quando Ele falou comigo sobre essa passagem, eu cheguei em casa, eu comi o livro de Atos, eu comi aquele livro, eu falei, eu vou viver essa bênção. E conta-se que lá no livro capítulo 12, você pode ler. Semana passada eu dei uma tarefa para vocês, ler o Salmo 38. E hoje eu vou dar uma tarefa. Leia Atos capítulo 12. Pedro estava no fundo de uma prisão e tinha várias cadeias, várias celas que impedia que alguém chegasse até ele. Homens não podiam chegar porque a guarda era ferrenha. Haviam guardas revestidos de armamento até os dentes. Mas aonde a gente não pode chegar, Deus pode chegar. Onde a gente não pode fazer nada, Deus pode. Diz a Bíblia em Atos que Pedro estava na cadeia e diz que ele estava dormindo. Agora, você está na cadeia, você sabe que você vai morrer amanhã, você está dormindo? Você não está dormindo. Mas ele estava, porque ele já sabia quem era Jesus na vida dele. As pessoas estão olhando para nós e estão dizendo, o mundo na situação que está, esse povo está adorando a Deus, está dando glória a Deus, está fazendo um projeto de vida. Irmãos, enquanto a esperança, a vida, ou quanto a vida, a esperança. Irmãos, diz assim que o anjo entrou, passou pelas guardas, pelas 4 guardas, ninguém o viu. E quando ele entra na cela, ele diz assim para Pedro, acorda, levanta. Olha isso, levanta. Se vista, arruma-te e calça os seus pés. Nós vamos sair daqui. Falou assim mas Pedro achava que era uma visão. Ele achava que era coisa da cabeça dele. Tem muitos crentes, vocês não, mas tem muito crente que está orando, e o Senhor está falando com você e você está achando que é coisa da sua cabeça. Não é coisa da sua cabeça. O Deus que nós amamos e servimos, Ele é um Deus vivo, irmãos. Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que faz. Ele é um Deus que faz maravilhas. Simão achava assim, mas será que eu estou tendo visão? Será que é uma visão que eu estou vendo? E o anjo fala assim para ele, nós vamos passar pelas guardas. E eles passaram pela primeira, pela segunda, pela terceira e pela quarta. Quando Pedro viu, ele já estava na rua. E quando ele olhou, ele falou, eu estou na rua, estou livre. E ele procurou pelo anjo, o anjo já tinha ido embora. O anjo já tinha desaparecido. Só que parece que no Salmo 38, é 34, filha, não é? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, não é o Salmo 34? Você está querendo confundir minha cabeça? Não. Irmãos, diz assim, que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Não é, Marcela? Ixi. Quando você aprende as coisas e guarda, você pode até mudar um pouquinho a coisa, mas Salmo 38 está escrito, versículo 8, não está? 34, 8. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem e os livra. Mas sabe do que a gente tem medo? A gente tem medo de obra de macumbaria, de feitiçaria, de voodoo. A gente tem medo dessas coisas. E não é dessas coisas que a igreja tem que temer. A igreja tem que se revestir de poder. A igreja tem que se revestir de graça, de autoridade, de convicção, de certeza que aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoá-la. Quando o pastor disse isso para mim ali naquela sala, ele disse assim, isso que eu acabei de falar para a irmã é o que vai acontecer com seu marido. Tuca, Silvia, falou assim, o que eu acabei de contar para a senhora é o que vai acontecer com seu marido. No dia seguinte,
Foi quando o Tavinho foi para o hospital, para ficar lá. O Tavinho não está aqui, não está, né, Cristiane? Está aí, está lá. Não é, Tavinho? Quando o Tavinho voltou, o Tavinho falava assim para mim: a senhora tem que se preparar. Eu percebia, Tavinho, o quanto você preocupou comigo. O quanto você ficou assim, ó. Aquele dia eu achei que você me admirou, sabe? Acho que ele pensou assim: a Lourdes é forte. E a gente não é forte, irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que o poder de Deus, tudo é de Deus, Ele se aperfeiçoa, é na nossa fraqueza. E o Tavinho chegou e disse assim: prepara, o homem está magro, prepara, não assusta. Aí ele preparou a Cristiane, aí veio a Cristiane: prepara, viu, Lourdes, ele está magro, ele está magro, ele está magro. Pensei que fosse magrinho, A Marcela sabe disso. No dia 14, quando a notícia... deixa eu concluir. Aí o pastor estava na UTI, a igreja orando, e a palavra profética liberada, a palavra profética dita. Do jeito que o anjo visitou a cadeia, o Espírito de Deus visita o hospital e vai tirar o seu marido de lá. Foi dia após dia. Cada dia precisava de UTI, tirou ele da UTI, pôs numa semi-UTI. Precisou da semi-UTI, pôs ele num quarto. Precisou de um quarto, colocou ele num quartinho. Do quartinho, sabe onde ele estava? Dentro da minha casa, na presença de Deus. Quando eu cheguei em casa no dia 14, não foi, Jana? Dia 14 de janeiro que terminamos a campanha. Irmãos, eu vou embora para casa, porque o meu gigante voltou, meu marido voltou. Quando eu cheguei em casa, abriu a porta, eu, Marcela e Felipe e Benício, não foi, Marcela? Quando abriu a porta, Bruna e Lucas estavam lá com o pastor. Irmãos, não queria entrar. Eu não queria entrar, eu queria sair, queria voltar, porque eu orei, busquei, mas quando eu olhei para a realidade, um homem em prazo... Quanto tempo o pai ficou lá, filha? 14 dias? Não deu isso, deu? É isso, né? Foi tudo isso. Quando eu olhei, ele tinha 25 quilos mais magro. Eu olhei, eu falei: aquele homem não é meu marido, meu Deus. Aí eu olhei para Marcela, eu falei: Marcela, fica aqui comigo, eu estou com medo. Você já teve medo da sua bênção? Quando o pastor estava na cama, deitado, eu não dormia. Eu ficava com a mão em cima dele. Os primeiros dias ele não achou ruim, não. Aí você vê que a pessoa vai melhorando. Lourdes, dá para tirar a mão de cima de mim? Mal educado. É verdade. Quando está com síndrome do pânico, quando está com medo, quando está apavorado, quando pensa que vai morrer, a mão lá em cima. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Melhorou? Dá para tirar a mão. Mas assim mesmo, eu ia lá pro lugar do mesmo jeito. E o que eu ia falar? Porque, pastora, por que você está falando isso? Por que eu estou contando isso? Porque isso hoje vai ficar no passado. Nós vamos prosseguir para o alvo. Aí Marcela disse assim: Mãe, se o pai tivesse ido embora para Deus, o que nós íamos fazer? Ai, meu Deus, na hora eu não respondi. Falei: e agora? Quando nós nos vimos de novo, disse assim: agora é a hora de dar resposta. Se o pai tivesse ido embora, nós íamos tentar continuar fazendo o que a gente faz. Esqueça das coisas que tem que ser esquecida. Rompa. Foi traído. Mas eu não aceito. Já passou. A pessoa que traiu nem lembra mais. Só feriu você. O que eu tenho que fazer? Pedir a Deus que me ajude a desligar isso. Nós temos facilidade. Nós temos dificuldade para esquecer o que é para ser esquecido. E dificuldade para lembrar o que é para ser lembrado. E a palavra que Deus tem trazido para nós nos últimos cultos é essa: eis que tenho feito novas coisas no meio de vocês. Se Deus está dizendo que está fazendo coisas novas, é porque Ele está,
é porque Ele vai e Ele vai fazer em nome de Jesus. Pastoras, irmãos, se você permitir, eu posso parar aqui? Eu quero orar com vocês. Vamos orar? Quem é o pastor Edno para você? Eu só vi ele aquele dia, não vi mais. E se eu ver ele, talvez ele nem lembre de mim. Mas ele foi boca de Deus para falar comigo. Deixa Deus usar pessoas para falar com você. Mas não ouça aqui e solta aqui. Ouça e guarda. Guarde as promessas para viver o sobrenatural. Vamos nos colocar em pé na presença de Deus. Os cantores e adoradores, por favor, tome os seus lugares. Glória a Deus. Hoje é uma noite de milagres. E eu contei isso para vocês. Eu devo ter contado outras vezes. E isso está ficando hoje. Quero convidar você para colocar a mão na altura do seu coração. Aleluia. A tua presença, Senhor, ela vale mais do que muita coisa, mais do que tudo nesta vida. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Já está com a mão na altura do coração? Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos no culto do milagre, no culto presencial e online. Nós estamos contando alguns testemunhos e falando algumas palavras que o Senhor fez em nossas vidas. E o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. O fato de nós amarmos ao Senhor, o fato de nós estarmos na tua presença, não nos isenta de passar por alguns vales de dor, de medo, de tormenta. Mas a tua palavra diz no livro de Romanos capítulo 8, verso 27, que todas as coisas contribuem, colaboram para o bem daqueles que buscam e amam ao Senhor. E nesta noite nós oramos em nome de Jesus, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, que muitas vezes não está entendendo o porquê e o processo de algumas coisas, mas pela fé, Pai, nesta noite, nós nos colocamos diante de Ti, nós vamos para a Tua presença, como o rei Ezequias foi, Deus, como o Senhor visitou a cela de Pedro e o libertou. A igreja estava em oração, a ponto de não acreditar que era Pedro na porta chamando, mas nesta noite nós reivindicamos favores do Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Agora você que está doente, nós já oramos no início desse culto, e nós estamos liberando agora a palavra. Você que está preso ao passado, não está conseguindo progredir, não está conseguindo prosseguir, pela fé no nome de Jesus, a igreja se reúne em oração, a igreja se reúne no poder da palavra, e liberamos agora uma ordem: solta esta vida, solta a vida deste homem, solta a vida dessa mulher, faz coisas surpreendentes, Senhor, revele-se a nós aquilo que nós não conseguimos entender, não faz mal, Senhor, mas aquilo que precisamos saber, revele-se a nós, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam e o amam, e nós o amamos, Senhor. Agora eu quero convidar você para tirar a mão do seu coração e levantar a sua mão para Deus e dizer uma palavra de louvor, uma palavra de adoração. Adore ao Senhor, igreja, adore ao Senhor. Você que estava com pouca força, você que estava sem expectativa, comece a adorar dizendo: não faz mal que eu não entenda, não faz mal que eu não entenda nada disso. O importante é que nós estamos aqui para prosseguir, porque nós temos um alvo, e o nosso alvo é Cristo. Em o nome de
de Jesus, Pai. Nós abençoamos a Tua igreja presencial e online, em o nome de Jesus, para a glória do Teu nome. E todos digam amém, irmãos. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.